O decreto de 1949 do Papa Pio XII. O decreto estabelece: os fiéis católicos que professam a doutrina comunista, materialista e anticristã, ou que a defendem, incorrem ipso facto, em latim é automaticamente, ipso facto, e automaticamente, em excomunhão reservada à sé apostólica. Isso quer dizer que, ao aderir conscientemente ao comunismo, o fiel incorre em excomunhão sem necessidade de um pronunciamento formal, e que somente o Papa poderia absolvê-lo. Agora, eu particularmente acho que nenhum Papa tenha retirado essa excomunhão. Então a excomunhão é válida para os dias de hoje para aquele cristão que é católico e que adere ao movimento comunista. Mas aí, pelo que eu entendi, só a Santa Sé que pode excomungar. Que pode retirar. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o vídeo do Fábio Marinho e o Jones, que é um comunista. Então eles estavam debatendo no podcast Três Irmãos a respeito da Igreja Católica e as posições que o Jones defende, né? Porque ele é comunista, ele defende um viés ali de revolução. Na primeira parte do vídeo vocês vão ver, e o Jones meio que ficou assim, ele não sabia exatamente dessa informação, né? Ele ficou um pouco surpreso, porque a igreja realmente, ela excomunga quem pratica ou quem defende as ideias comunistas de forma ferrenha. Mas só que, e tem uma encíclica inclusive, né? Do Papa Pio X, salvo engano, que ele vai falar no vídeo. Só que a igreja católica também critica a ideia do liberalismo exacerbado, capitalismo exacerbado, mas não tem uma encíclica exatamente que fala sobre a excomunhão de quem é muito capitalista ou que defende o liberalismo exacerbado. Tem a Rerum Novarum, que critica ambos, capitalismo e liberalismo de mercado. Comunismo e liberalismo de mercado, exacerbados, né? Tanto o comunismo quanto o liberalismo. Critica ambos, que não é a solução. Vê isso como uma ideologia que quer acabar com as ideias cristãs. Só que, pelo que eu pesquisei, não há uma encíclica exatamente que fala de excomunhão de quem pratica o liberalismo de mercado, o que é diferente em relação ao comunismo. Há uma encíclica marcadamente, veementemente, que critica a ideia de comunismo. Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá, Claro. faz aí. Ô, padre, essa encíclica aí, papal, ela não é muito fruto da Guerra Fria? Não, porque Qual delas? essa que... A Rerum Novarum. Do Pio. Não, a do Pio A da aí. excomunhão? Da excomunhão. Porque, repare, Ela é fruto da Guerra Fria, sim. repare, tem uma característica de uma marca muito grande da Guerra Fria, em que parece que o maior pecado do mundo é você ser comunista e não você ser um colonizador, e não você tá dando um golpe militar, tá torturando na América Latina, até inclusive matando padre, né? Porque as ditaduras empresarial militares na América Latina, como no Brasil, mataram uma porrada de religiosos, né? Perseguiram. Vários deles, inclusive, sabia-se da perseguição e o bispado nos países e a Santa Sé fingiu que não sabia, né? E deixou vários padres serem torturados, presos e mortos porque seriam supostamente padres marxistas, comunistas e tal. Então, como é que a gente lidar com esse elemento de contexto histórico? Porque, veja, quando você abre a Bíblia, não dá pra você ter uma interpretação literal da Bíblia. Sim. Porque senão a Bíblia vai dizer que a mulher, tem uma passagem lá no Velho Testamento que a mulher, quando tá menstruada, tem que passar 7 dias sem sair de casa. Pelo amor de Jesus Cristo, ninguém vai seguir isso hoje, hein? Fique 7 dias trancada dentro de casa porque você tá menstruada. E quais os documentos papais? Como é que a gente lidar com o contexto histórico? Porque é isso. O trecho que você acabou de ler tem uma clara marca de Guerra Fria. Não estamos mais na Guerra Fria. Como é que a gente lida com isso hoje? Talvez a própria resposta tenha sido dada pelo próprio Papa Francisco, que é o Papa da atualidade, né? Porque o Papa Leão XIV ainda não escreveu nenhum documento. Sim. Mas o próprio Papa Francisco ele vai escrever, né? Ele vai denunciar o marxismo como uma ideologia que já foi ultrapassada. Então significa que ela já ficou para trás. E ele, ao mesmo tempo que ele critica o comunismo marxista, ele vai criticar também o capitalismo, que é desumanizador. Né, quando o humano perde-se a sua característica em virtude do capitalismo. E muita gente, inclusive, acusou o Papa Francisco de ser comunista quando ele falou a respeito do capitalismo desumanizador. E ele responde, né? O marxismo está errado. A palavra do Papa Francisco é errado. A ideologia marxista está ultrapassada. A igreja nunca se alinhou com isso. Ele deu uma entrevista pro jornal La Estampa em 2013, falando a respeito disso. Então, as encíclicas, professor, elas são uma atualização, inclusive, da própria palavra de Deus. É a reflexão da palavra de Deus que, por meio do magistério, refletido sob a luz da tradição da igreja, se impõe na pessoa do sucessor de Pedro como norteadora dessas questões sociais. Então, as encíclicas, elas servem para os católicos, porém,
o mundo todo, diante de uma encíclica papal, enxerga esse documento como um documento que é próprio daquele que tem a função de construir pontes. Então, é um documento para católicos, porém o mundo todo lê a respeito disso, porque na expectativa, pelo menos aqueles de boa vontade, de construir pontes a partir do que foi falado pelo sucessor de Pedro. E, sem dúvida, aquilo que é fruto do contexto da época ganha atualizações. Então, nós vamos ver sempre os papas que vão escrevendo e explicando aquilo que foi dito num outro contexto, numa outra época, trazendo para a realidade de hoje. Mas no caso do comunismo, a igreja nunca revogou o que foi dito por Pio XII. Nunca. Então, permanece a palavra de Pio XII. Então, do ponto de vista institucional, a Igreja Católica seria uma organização intrinsecamente anticomunista. Sim. E aí, nosso amigo Pedro Ivo vai estar vendo isso agora e ele vai dizer, tá vendo, Jones, eu sempre estive certo. Mas aí, veja, eu acho que isso me parece que existe um problema, e a gente traz um debate, eu sempre gosto de focar na América Latina. Né? Historicamente, todos os movimentos da classe trabalhadora que buscaram contestar e reverter, né, os elementos mais brutais de concentração de renda, riqueza, poder e propriedade, pelo menos o alto clero da Igreja Católica ficou ao lado dos poderosos, né? Ainda que, como o senhor disse, a Igreja Católica não foi fundada por ricos, mas sim por operários, mas historicamente, pelo menos no século XX, em particular, quando os operários se colocaram em movimento, a Igreja ficou do lado dos ricos, ainda que nas suas bases, muitos padres e por aí vai, tenham feito uma escolha diferente, né? E não só na teologia da libertação, diga-se de passagem, antes e depois, não necessariamente inspirados na teologia da libertação. Mas veja, a partir do momento que a Igreja considera como incompatível com a fé católica o comunismo, mas considera compatível a concentração de renda, riqueza e propriedade que o Brasil tem, dado que, por mais que a gente conheça as campanhas da CNBB, a atuação, refletida inclusive em vários aspectos das encíclicas, na prática, não é um problema, por exemplo, alguém ter 2 milhões de hectares de terra e ser católico. Né? É um problema você ser comunista e ser católico. Então isso mostra, me parece, uma opção de classe da igreja, como é que se compatibiliza isso, inclusive com a própria crítica do Papa Francisco à concentração de... Então, como vocês viram, né, nessa primeira parte do vídeo, realmente essa encíclica, o Fábio Marinho citou, ela deixa explícito aí que o comunismo ele meio que vai tamponar a ideia cristã. Vai se colocar no lugar da ideia cristã, da verdade cristã. Assim como o liberalismo também, mas essa encíclica foca mais na questão do comunismo, evidentemente. Pessoal, outra parte também que eu acho bem interessante, ele vai falar da revolução. A primeira revolução quem fez foi os apóstolos, que deu certo. Achei muito interessante isso. E depois ele usa o termo proletariado. Para quem não sabe, o termo proletariado surgiu ali na Roma Antiga. Hoje ele não é usado daquela forma. Ele é usado, mas no contexto ali marxista. Que vem carregado... O termo proletariado são pessoas que trabalhavam para o Estado, eram pobres, né? A plori. Só que ele não é usado daquela forma da Roma Antiga, né? O termo. Ele é usado o termo ele é muito mais carregado hoje. Por causa exatamente dessas questões marxistas. Mas olha só, nessa questão de falar da revolução. A primeira revolução, ele vai falar que a primeira revolução proletariada... Eu acho que foi um pouco assim de deslize dele. Revolução proletariada. Ele não sabe que o termo proletariado está intimamente ligado hoje em dia ao comunismo e ao marxismo, enfim. São de riqueza. De riqueza. Talvez, professor, a gente possa enxergar a sabedoria da igreja, e aqui, enquanto o senhor foi falando, eu fui pensando, né? E o senhor vai me corrigir. Mas é porque talvez a igreja, ela, por prudência, ela saiba que talvez a única revolução proletariada que deu certo foi a Revolução dos Apóstolos. Qual outra revolução que deu certo, que permanece? Seria muito dizer isso, professor? Eu acho que sim, né? Porque a revolução... Em que momento? Assim, qual a revolução que deu certo? Porque aquilo que eu volto na questão da anarquia. Eu tenho medo dessa revolução. E não estou falando em nome da Igreja Universal, porque eu não tenho documentos em mãos, né? Eu não gosto. Mas eu acho, talvez, que seja prudência mesmo, né? Porque movimentos que estão muito no campo das ideias, geralmente não conseguem trazer à tona o real significado. E eu acredito que para responder a essa indagação do senhor, seja talvez pensar isso, que a igreja fique ali com o pé atrás, porque talvez a única revolução proletariada que tenha dado certo tenha sido a dos apóstolos. Veja, eu entendo, a gente teria que fazer um debate sobre o que é dar certo, né? Porque o que a gente vive é muito fruto de revoluções que deram certo e a gente vive seus ecos, que é, por exemplo,
não existe mais escravidão porque teve a Revolução Francesa, a Revolução Haitiana, e que começou a colocar um fim no regime escravagista do mundo, né? Então, a gente vive os ecos da Revolução Francesa e Haitiana vitoriosa. A Revolução Francesa, principalmente, do seu período jacobino, que foi anti-escravagista, né? As mulheres votam hoje no Brasil porque teve a Revolução Russa, e que foi o primeiro país do mundo que garantiu o direito universal de voto às mulheres. No Brasil, as mulheres começaram a votar nos anos 30, na França só nos anos 50, né? Então, tem um elemento do impacto global que a revolução deixa, né? Se hoje eu, como uma pessoa negra, não é mais aceitável um discurso de inferioridade racial do ponto de vista biológico, do racismo científico, que existia durante todo o século XIX e começo do século XX, isso é graças, dentre outras coisas, à vitória da União Soviética na Batalha de Stalingrado, que enterrou os nazistas. E depois que os nazistas foram derrotados, cai em desuso mundialmente o racismo científico. Eu sofro racismo ainda hoje, beleza, mas não é mais ensinado na escola que negro é inferior geneticamente. Enfim, Então tem várias conquistas civilizatórias que são frutos de revoluções, tanto revoluções da era burguesa, né, como revoluções proletárias ou revoluções nacionais, como a Revolução Mexicana, que foram meio que um meio termo, não era nem uma revolução socialista, mas era uma revolução de base popular. A Revolução Mexicana, ela foi um paradigma de instituição que se chama de Estado Social, né? A República de Weimar, na Alemanha, e a Constituição Mexicana, fruto da Revolução, antes inclusive das constituições social-democratas da Europa, foram um exemplo de surgimento no começo do século XX de um constitucionalismo social, preocupado com os direitos sociais e trabalhistas e por aí vai. Isso por um lado. Por outro lado, veja, eu nem acho que é necessariamente as pessoas têm que aderir a uma proposta revolucionária. Eu, enfim, fiz essa escolha de vida, defendo e tal. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, o apoio da igreja foi a derrubada de um governo democrático, né? O presidente João Goulart, ele foi eleito, né? Ele era vice, na época se votava em separado, o presidente e o vice. O presidente era o Jânio Quadros, que renunciou, e aí teve um movimento de golpe de Estado para fazer um processo de reforma agrária, que era uma reforma agrária dentro dos trâmites constitucionais do país. Então seria o que se chama na linguagem corrente hoje de um processo 100% democrático. É por isso, inclusive, que eu falei que os comunistas não defendem violência. Comunistas não sentem prazer nenhum em violência. A gente estava lutando, militando por um processo de reforma agrária que teria resolvido o problema da fome. Inclusive, na reforma agrária proposto pelo governo João Goulart, um dos elementos era que toda a terra no Brasil tinha que ser obrigada a destinar uma parte da produção para o mercado interno, para acabar com os problemas que a gente tem hoje. E esse movimento foi golpeado com sangue e violência, com apoio fundamental da alta hierarquia da Igreja Católica, que, inclusive, acho que sempre vale destacar, deixou vários padres serem perseguidos, né, acusados de serem marxistas, serem de esquerdas e tal. Então, veja, para além da revolução do proletariado, eu acho que tem um elemento aqui de se debater historicamente, como a igreja ela defendeu em vários momentos os privilégios mais injustos que a gente tem na história brasileira e latino-americana, né? O Galeano, ele lançou um clássico livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Eu acho que a igreja em vários momentos ajudou a deixar essas veias abertas e sangrando mais. Para além de ser a favor da revolução ou não, né? Porque a gente está falando de um processo de reformas em que em vários contextos eram para terem se dado, né, no regime democrático, e não se deram porque teve um golpe de Estado e violência. Entendi. É interessante o senhor trazer isso, a lucidez, porque quando o senhor fala a igreja, dá a impressão de totalidade, né? A igreja escancarou e muitas vezes colocou essas veias para fora, mas também foi a única instituição que ajudou a estancar o sangue. Né? Nenhuma outra instituição fez o que a igreja fez pelos pobres também. Então, por um lado, a mesma igreja, né, porque aqui a gente culpa uma parcela de membros que expõe as vísceras da sociedade, mas é a mesma igreja que consegue dar os pontos e cicatrizar a própria sociedade. E outro dado interessante que o Jones falou, né, sobre o livro Veias Abertas da América Latina, ele citou que aquele livro mostra que os padres, né, porque as revoluções, aliás, o que estava ligado à igreja, e muita coisa que estava ligada à igreja, e que era a ditadura, por exemplo, foi responsável por matar padres. Só que também naquele livro deixa de citar essas questões que os missionários fizeram no Brasil, ao longo da história, tudo de bom que os missionários de alguma forma fizeram. Esse livro, ele não cita muito. Ele cita essa questão da dominação. Por que existe uma dominação justificada pela fé? A igreja é proprietária de terra e tudo mais, mas não fala das missões, de como ajudou os índios a não
enterrar pessoas vivas porque eram deficientes, dentre outras coisas.